Olá! Quando Jesus veio aqui na Terra, ele veio declaradamente para anunciar um tal de Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. E desde que Jesus veio, faz 2000 anos, a gente vem ouvindo versões do Evangelho. E é verdade o que eu estou falando. Existe lá um apelo no livro de Judas, onde Judas ele pede para os destinatários daquela carta batalharem pela fé que um dia foi dada aos santos. Porque o Evangelho está sendo substituído por outras histórias. Aliás, Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fica admirado daquelas pessoas de terem rapidamente se afastado da graça de Deus para outro Evangelho. Então Paulo ali já dá uma dica para a gente que Evangelho significa graça de Deus, ele dá o mesmo nome para as duas coisas. Mas o que eu quero colocar aqui hoje, em termos muito objetivos, é o que é o Evangelho de Jesus e os outros evangelhos, talvez produzidos por outras fontes. Paulo ele faz um discurso lá no livro de Atos, e isso tem muito a ver com a nossa realidade hoje. Vamos lá, Paulo ele conta uma história num discurso que ele fez lá em Atos capítulo 13, e ele rememora Moisés e a lei. Rapidamente, Moisés e a lei remete a um tempo onde Deus faz uma aliança com os homens mediante a lei. Lei, 10 mandamentos, conhece? Se lembra? E olha só que paradoxo. Muita gente hoje associa os 10 mandamentos ao cristianismo. Só que eu vou te alertar de uma coisa. Quando Jesus veio, Paulo ele fala que Jesus ele foi o término da lei. Jesus ele veio com uma nova aliança. Existia uma antiga aliança, Jesus veio com uma nova aliança, mas que foi deflagrada no momento em que ele termina, ele abole a lei e agora estabelece uma nova aliança e aqui ele prega o Evangelho. Então naquele tempo de Moisés, Deus deu 10 mandamentos ao povo e a regra era a seguinte: obedeçam os 10 mandamentos sempre e aí vocês vão estar no padrão de Deus. Para a pessoa ser aceita por Deus, mediante os mandamentos, qual que era o requisito, qual que era a barra? Cumpra os 10, sempre, por toda a sua vida. Puxa, a partir de hoje eu comecei a cumprir. Mas e ontem? Não cumpri? Estou fora. Mas quem podia então cumprir a lei? Porque a lei, digo a vocês, não era só os 10 mandamentos. Ela tinha mais derivações que culminavam com 613 preceitos. Como é que eu vou guardar mais de 613 mandamentos sem errar nunca nenhum deles? Impossível. Mas o que Deus queria com isso então? Deus que pretendia que alguém cumprisse isso? Não. A Bíblia fala que o propósito daquela antiga aliança não era salvar ninguém. Não era colocar ninguém ao lado de Deus pelo seu comportamento, pela sua performance religiosa, mas era justamente para que todos reconhecessem a impossibilidade de se colocar diante de Deus pelo esforço próprio. Como é que eu posso chegar ao nível de Deus pelo meu esforço? Impossível. Só Jesus cumpriu todos os mandamentos. Mas você sabe que naquela época Jesus estava ali na lei? Como assim? Jesus veio séculos depois. Como é que Jesus estava lá com Moisés? Em figura ele estava, sabe como? Êxodo capítulo 20, que é o capítulo clássico, onde estão lá os 10 mandamentos registrados. No mesmo capítulo, ali embaixo, ele diz o seguinte: depois que Deus fala os 10 mandamentos, você deve, você não deve, você deve, você não deve, não matarás, não furtarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, guarda o sábado. Então todo aquele conjunto de deves e não deves, depois versículos abaixo diz assim: vocês farão para mim um altar, e sobre esse altar vocês vão colocar o sacrifício pelo pecado. Estava ali Jesus tipificado. Deus sabia que ninguém cumpriria aquilo, mas o homem quis, pelo seu orgulho, ter essa possibilidade de chegar diante de Deus pelos seus esforços. Por isso que a lei sempre dizia respeito à pessoa. A mim, eu devo obedecer, eu devo fazer, eu não devo fazer. O foco da lei dos 10 mandamentos era a pessoa e o seu esforço próprio. Mas ali aparece a figura de Jesus por um altar onde devia ser trazido um substituto. Porque Deus sabia que eles iam errar, então aquele substituto, ele seria o meio de perdão do erro do povo, do não guardar a lei, do não obedecer a lei. Impossível, mas Jesus estava lá. Então Paulo faz um discurso em Atos capítulo 13, em que ele explica, ninguém melhor que Paulo conhecia o Evangelho de Jesus. Ele mesmo fala que ele recebeu a revelação do mistério de Deus. Sabia que a Bíblia fala no Antigo Testamento que há um mistério de Deus a ser revelado? Sabe o que era esse mistério? Esse tempo de graça, não tempo de lei.
mas o tempo da graça. E Paulo passa a explicar isso. Mas quem era Paulo? Paulo, ele era a pessoa mais estudada na graça, no evangelho? Não, ele não fez faculdade. Ele era um ultra religioso, que embora toda a sua educação, sua formação religiosa, ele chegou a perseguir, matar e torturar cristãos, porque ele odiava. Mas Paulo, com toda essa cultura poliglota, isso não fazia dele uma pessoa melhor? Absolutamente. Fez dele um terrorista. Mas quem é que Deus escolhe para anunciar a mensagem de Jesus? Esse terrorista. Esse terrorista tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, agora se torna um apóstolo, o mensageiro do evangelho ou das boas notícias. Vamos lá? Vamos a elas? Lá em Atos capítulo 13, a partir do verso 38, diz assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Então o que Paulo está dizendo aqui é que mediante Jesus os pecados são perdoados. Espera lá, ele não está colocando nenhuma condição, mas ele está dizendo que o perdão de pecados, o seu, o meu, todos eles são mediante Jesus. Não diz que é mediante a obediência, não é mediante a lei. Então agora o foco passa da lei que estava em mim, eu devo obedecer, eu devo fazer, eu devo deixar de fazer, e agora o foco vai para Jesus. Paulo está dizendo que nessa nova era, onde a graça de Deus foi revelada, o meio de perdão de pecados, o meio para eu ser aceito por Deus, para eu estar ao lado dele, para eu ser favorecido por ele, não é pelo meu comportamento, não é pelo meu esforço, pela minha obediência à lei. Mas agora o perdão dos meus pecados é mediante Jesus Cristo. Vamos ver o que diz o versículo 39? Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então, quando a Bíblia diz que agora, mediante Jesus, é que está o perdão de pecados, não existe uma qualificação sobre mim. Não, olha, não é sobre todos, é sobre aqueles que honram suas esposas, seus maridos, aquele que paga impostos, aquele que não fala coisa feia, aquele que vai à igreja, que faz oração. Não, mediante Jesus, sem qualquer qualificação, porque ele é o qualificador. E agora diz que por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas pelas quais ele não conseguiu ser justificado pelos 10 mandamentos, pela lei de Moisés. Então, mediante Jesus, todo aquele que faz o quê? Aquele que crê é justificado. E Paulo fala isso numa sinagoga. Naquela sinagoga existiam judeus, compatriotas dele, mas também existiam gentios, ou seja, pessoas de outra etnia, não judeus. E todos ali escutando, atentos ao que Paulo estava falando. Mas olha o que Paulo fala, principalmente aos ouvidos dos judeus, que todo aquele esforço deles em querer ser aceito por Deus pela sua obediência à lei, ele era inútil. Porque o perdão de pecados não é pela obediência à lei, mas o perdão do pecados é mediante Jesus Cristo. E agora ele fala, como é que eu tomo posse, como é que eu me aproprio desse benefício? Todo aquele que crê é justificado daquilo que não conseguiu ser justificado pela lei de Moisés. Olha que coisa interessante. Alguém podia chegar depois para Paulo e falar assim, Paulo, pelo amor de Deus, não fala isso. Tem gente aqui que você não sabe como vive. Você não sabe o perfil, você não conhece o caráter. Como é que assim, mediante Jesus, o perdão de pecados é realizado? Como é que esse negócio, a pessoa não precisa fazer nada, é só crer que é justificado? Não fala isso, Paulo. Ele podia ser repreendido por conta disso. Mas espera aí, não era uma boa notícia de Paulo? Não era uma boa notícia daqueles que achavam que não conseguiam guardar a lei? Ou daqueles que estavam distantes de Israel? É uma excelente notícia, isso é boa notícia. E ele, novamente, o apóstolo, o mensageiro das boas novas ou do evangelho. Vamos para o verso de número 40? Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Paulo está dizendo aqui que isso que ele estava falando. Falou assim, olha, cuidado para que não aconteça com vocês o que está lá nos profetas. Que fala o seguinte, escarnecedores, porque o que eu vou fazer nos próximos dias, vocês não vão crer. E aquilo era um choque cultural para aquelas pessoas, um choque espiritual. Eles tinham um esforço tremendo de tentar ser aceito por Deus pelos seus esforços religiosos. Mas, pera lá, agora Jesus vem e estabelece não mais a lei, mas uma aliança da graça.
E agora todo aquele que crê é justificado de todas as coisas que não podia ser justificado pela lei. E que agora o perdão de pecados é mediante Jesus Cristo e não mediante o seu esforço próprio. Peraí, mas não é isso que eu estou acostumado a ouvir. E não só naquele tempo de Paulo, mas hoje. Não é isso que nós estamos acostumados a ouvir. Eu falei aqui no início que muitas vezes os 10 mandamentos eles são atrelados ou vinculados ao cristianismo, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os 10 mandamentos eram no concerto da lei, agora nós estamos na época da graça. Sérgio, não precisa obedecer mandamento, é lógico, é um padrão de caráter a ser perseguido, perfeitamente, mas não depende de eu obedecê-los para que eu seja aceito por Deus. Como assim? Isso é uma heresia. Eu não estou falando de heresia nenhuma, porque na Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, como pela desobediência de um homem, todos foram feitos pecadores, pela obediência de um, muitos serão justificados. Então o que eu estou dizendo é que a minha justificação e a sua não está baseado na nossa obediência, mas na obediência de um, Jesus Cristo, porque Paulo acabou de dizer que o perdão de pecados é mediante um, Jesus Cristo. Não existe qualificação para isso. A qualificação está em Jesus. Deus não mais olha para mim para ver se eu estou obedecendo a lei, mas agora os olhos de Deus, desde a lei, hein, eles estavam não naquela pessoa que estava tentando cumprir a lei, mas os olhos de Deus estavam no sacrifício. Quantos reis ruins Israel e Judá tiveram, mas como é que eles não eram julgados diariamente, porque diariamente eles pelo menos tinham a vergonha na cara de oferecer sacrifícios a Deus. Então Deus estava olhando, era para o substituto, estava olhando, era para o sacrifício. Hoje Deus olha não para a minha obediência, não pela minha capacidade de honrar a Deus com as minhas obras, não, mas Ele olha para o Filho dele, e eu sou favorecido através do Filho dele. O perdão de pecados vem pelo Filho dele, Jesus Cristo. A minha justificação, que a lei não consegue me dar e o meu esforço de cumprir não consegue me dar, ela é mediante crer em Jesus Cristo. Mas hoje a gente ouve esse evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo, mas o evangelho muitas vezes da religião. Digo a você, qualquer sistema religioso, espiritual, seja qual ele for, filosófico, mas qualquer sistema que diga que para você ser aceito por Deus, você deve se esforçar, você deve buscar um aprimoramento pessoal. Qualquer sistema que coloca sobre os seus ombros o esforço para ser aceito por Deus, não é o sistema de Jesus Cristo e da graça. O nome diz graça. O sistema de Jesus é fé naquilo que Ele já fez. Vou te dar um exemplo didático para você entender. Imagina que eu seja um multibilionário e eu faça um testamento de quando eu morrer, eu vou deixar toda a minha fortuna imensurável para os habitantes de uma determinada cidade. Eu fui lá e fiz esse testamento. Ninguém sabe, ninguém daquela cidade sabe que eu fiz esse testamento. Eu venho a morrer. O que acontece agora, esse testamento tem que ser executado. Então os oficiais da justiça vão batendo em porta, fulano, olha lá, aquele milionário morreu e você não sabe, ele deixou um testamento do qual você é participante, do qual você é herdeiro. Puxa, mas o que aquele habitante fez? Aquele habitante ele pode ser um sujeito honesto, pagador de impostos, fiel com a sua casa, mas ele pode ser um marginal, pode ser um bandido, pode ser um vagabundo. Mas eu não selecionei na minha herança quem deveria ou não. Ela foi geral, irrestrita, sem qualificação. Eu quero deixar minha fortuna bilionária para os habitantes daquela cidade. O oficial vai lá, bate na porta e fala o seguinte: fulano, aquele multimilionário morreu e deixou parte da herança para você. O que aquela pessoa pode fazer? Primeiro, ela merecia ou não aquela herança? Isso não está em discussão. Porque quem deixou, o testador deixou aquilo sem perguntar nada, sem qualificar a oferta, a dádiva, a doação. Simplesmente um beneficiário. Ele pode ficar feliz e aceitar. Falou, opa, recebo. O que eu tenho que fazer? Falei, nada, senhor, já está dado. Usa. Está lá. Se o senhor aceitar, vai lá na sua conta, o senhor usa. Usufrua do benefício da herança. Outra reação. Eu não acredito nisso. É bom demais para ser verdade. Bate a porta na cara do oficial de justiça. Você está me enganando. Pode ser? Pode ter uma outra reação. Eu pago as minhas contas. Eu tenho capacidade de honrar os meus compromissos. Não preciso de ajuda de ninguém. Não é possível isso? Tem uma herança, foi dada, mas é possível alguém não querer receber. É por direito, mas não quer usufruir. Foi isso que Jesus fez.
na cruz, Ele levou todas as nossas dívidas, pecados, dores e enfermidades. E o sacrifício que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É por isso que Paulo fala que o perdão de pecados é por meio de uma pessoa chamada Jesus Cristo. E que pela fé naquilo que Ele já fez, não pela minha obediência, mas pela minha fé na obediência dEle, eu me torno justo e herdeiro e posso usufruir da herança. Muita gente hoje ouve isso e fica feliz. Sabe quando Paulo falou aquilo, os gentios que não conheciam a lei, não tinham esse cuidado de guardar a lei, eles não eram religiosos ao extremo. Eles ficaram muito felizes, falaram assim, Paulo, volta aqui semana que vem, fala disso de novo pra gente, a gente gostou de ouvir. Sabia que quando Paulo pregou ali, pessoas ficaram felizes com isso. E pode ser que aquela pessoa, quando abre a porta e sabe que é herdeiro de uma herança, ele fica feliz, opa, dá pra mim, eu quero. Mas pode ser que tem outros que falam assim, eu não acredito, isso é bom demais para ser verdade. Está disponível hoje. Então você fala isso que eu estou falando aqui, alguém pode dizer, não, isso não é bem assim, você precisa se qualificar, você precisa santificar, olha a sua roupa, olha o jeito que você fala, olha a sua rotina, a sua agenda, vai na igreja, faz oração. Então pode ser que não recebe porque acha que não é bem assim. E tem outros que falam assim, eu ajudo. As minhas boas obras e a minha obediência vão me qualificar para Deus. Sabe o que você está fazendo? Como a Bíblia diz, você está profanando o sangue da aliança. Você está dizendo que a obra de Jesus não foi suficiente. Precisava de você e eu. Encerrando, eu quero dizer o seguinte. O Evangelho, você deve se agarrar. No Evangelho dos discursos das religiões. Mas vai para a Bíblia. Esse texto que eu te li agora, leia ele. Atos capítulo 13. Nesses 2 versos, a essência da boa notícia de Jesus. Perdão de todos, hein? Todos os seus pecados. É através de uma pessoa, Jesus Cristo. Obediência dele.